E aí galera, amigo do canal Samurai Tricolor, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom, hoje aqui nós vamos tratar de um assunto, polêmico, um assunto até pautado e sugerido pela nossa audiência. Na verdade, uma simbiose, na verdade, uma questão de trocas de pensamento. O canal Samurai Tricolor já vem se identificando assim com a nossa audiência. Teve um comentário do Júlio. Júlio, um beijo, um abraço, obrigado por estar aqui conosco, que sugeriu, que está incomodado com toda essa questão do Renato, às vezes, após entrevista, dele ficar com essa historinha dele sempre, o nananeném, ou que o problema é fulano, ciclano. Nunca é com ele, né? Nunca os problemas são do Renato. O Renato nunca, se acusa, e muitas vezes nunca acusa o golpe, né? Por vezes isso é uma qualidade do treinador do Grêmio, mas outras vezes também expõe, e abre brechas para críticas, abre brechas para avaliações bem dúbias, da torcida, que uns acham, esse lado dele muito aliado ao folclore do futebol, salutar, mas outros acham que às vezes isso pode ser prejudicial, e nós vamos tratar isso do vídeo. O canal Samurai Tricolor, na verdade não o canal, na verdade eu tenho uma opinião bem pessoal sobre todos esses aspectos do Renato. Eu acredito que essas questões pós-entrevista do Renato, onde ele traz esses aspectos de nananeném, de que às vezes ele nunca se coloca como um problema, nunca erra, ele sempre se coloca acima de qualquer suspeita. Eu acho que isso faz parte do jogo, do pacote Renato, Cabe lembrar, historicamente, desde a época de jogador, o Renato nunca foi aquele cara que fizesse algum tipo de meia-culpa, nunca foi um cara muito humilde. Renato, que mensagem que você quer dar? Pois é, Luiz André? Tô tão tristinho, longe do meu amor, perto desses marginais todos. Então, com licença, gostaria de mandar essa flor pro meu amor. Bom, dá licença, aproveitando o tempo também. Mandar uma pro outro, meu amor, a Carla. Patrícia, jamais esqueceria. A Zilda, inclusive uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor, também. Enfim, pra outra Patrícia, pra Maria, meu Deus, pro meu amor, a Carlinha. Mônica, você não poderia, eu nem jamais esqueceria de você. Só uma Mônica, meu Deus. Mas talvez isso foi talvez a sua maior virtude da carreira, Porque uma das coisas que a gente não pode negar, é que além de ter sido um extraordinário jogador de futebol e além de ser um extraordinário treinador que faça todas as ressalvas, que faça essa ressalva sobre todas as críticas do Renato, ele é um extraordinário treinador. Mas talvez essa tenha sido a maior virtude do Renato, dessa confiança dele, dessa questão de ele sempre se colocar, às vezes também acima do próprio Renato, acima de próprias as coisas, De repente ele tem um alter ego, esse Renato Gaúcho é uma questão assim que ele trabalha, e ele trabalha daqui a pouco para até, de certa forma, blindar ele. Não é isso que mais me incomoda no Renato. O que me incomoda no Renato é que, historicamente, dele como treinador, o Renato vem mudando um pouco o discurso dele, sobretudo em conceitos de futebol. Se a gente pegar o Renato, quando ele surge, não quando ele surge, porque ele surge lá no Madureira, treina Bangu e tal, mas quando ele começa a treinar o Vasco, lá já em 2006, depois ele passa pelo Fluminense, na primeira passagem do Grêmio em 2010, até nós vamos botar uma foto do primeiro jogo do Renato, que treinando o Grêmio, eu estava lá, fui lá com a cara pintada, e uns amigos, nós vamos botar a foto aí em algum lugar, pedir pro nosso editor colocar aqui, essa foto é bem bacana. Desde esse tempo, até na segunda passagem do Renato em 2013, o Renato sempre foi um cara pragmático na questão do aspecto de futebol. Ele sempre comentou que essa questão, eu não me importo jogar feio, eu quero ganhar os jogos. E isso depois foi mudando. Depois na passagem dele em 2016, quando ele vem no lugar do Roger, de que a gente é pentacampeão da Copa do Brasil, depois a gente é tricampeão da América, e depois a gente é campeão da Copa da Recopa Sul-Americana e empilha campeonatos gaúchos aí, ele que vem mudando, Mas é aí que eu acho que o Renato, que é aí que ele começa a se desconstruir e fica refém do próprio discurso. Porque é aí quando entra toda aquela questão do melhor futebol do Brasil, que eu jogo ofensivo, e que eu jogo pra frente, e que eu jogo bonito, se contradizendo.
né? E eu acho que o Renato, talvez, ele vá para esse caminho muito mesmo para agradar a imprensa, do centro do país, e também para daqui a pouco, ele viu que daqui a pouco, por esse método, ele alcançaria, que eu acho que é o maior sonho dele atualmente, é treinar a seleção brasileira. Embora ele ficou distante disso, mas já esteve muito perto. Naquele Grêmio vencedor dos últimos anos, ele foi cogitado sim, muitas vezes, para ser técnico treinador da seleção brasileira, inclusive pela imprensa. Parece a imprensa que fica defendendo esse futebol ofensivista. Mas eu não acredito nessa questão desse futebol ofensivista, desse futebol bonito. Claro que todo mundo gosta de futebol bonito, mas muitas vezes é preciso saber que time tem. E eu acho que, atualmente, o Renato poderia ter, no Grêmio, ter visto qual é o elenco, qual é o perfil de elenco que a gente tem, e se fechado um pouco mais, ter especulado um pouco mais, não ter essa obrigação de sempre propor o jogo, de sempre ser ofensivo. Cara, que coisa chata, cara. E historicamente, o Grêmio não é assim só ofensivo. O Grêmio teve times maravilhosos, que também jogavam um pouco atrás, que também sabiam a hora de atacar, e eu acho que essa é a principal questão que coloca em xeque, às vezes, o Renato, que incomoda até essas declarações do Renato pós-jogo. O Renato não tá mais sabendo a hora de jogar feio e a hora de jogar bonito. Tá refém do próprio discurso. E com todo o respeito que ele merece, o Renato é o nosso maior ídolo, é o ídolo supremo, né? Mas o Renato precisa se preocupar um pouco mais com os aspectos do Grêmio, com os aspectos da torcida, com os aspectos de vencer jogos, do que propriamente encantar. Eu não tenho, tu não tem compromisso com a imprensa, com a RBS, com o fulano da Band. Não, a gente não tem esse compromisso, a gente tem um compromisso com o Grêmio. E a gente precisa ganhar jogos, a gente precisa, muitas vezes, se precisar, dar chutão, dar balão, dar carrinho, sujar o calção, que até no nosso grupo às vezes é meio criticado, vocês gostam de que sujar calção e tal, mas a gente, na verdade, o que a gente gosta é de ganhar jogos. E às vezes tu tem um time que tu não tem como ficar jogando futebol bonito ou jogando ofensivo. Às vezes tu tem que jogar, né, defensivamente, como com 4 volantes. Renato muitas vezes já jogou com 4 volantes em outros tempos, né? Então, na verdade, é isso, né? Fica essa reflexão para que a gente comece a se reconectar, né? E que tomara que o Renato se reconecte com esse discurso e que seja um equilíbrio entre essa questão do ser ofensivo e a questão também de, às vezes, jogar para trás, porque a gente precisa muitas vezes do resultado, a gente precisa muitas vezes vencer jogos, porque vale lembrar, o nosso compromisso é com o Grêmio, o compromisso do Renato é com o Grêmio, é com a torcida, e é ganhar jogos, certo? Um grande abraço, arigatô, Renato, sayonara. Um abraço, meu querido, te amamos.